Olá, seja bem-vinda à aula Comunicação e a sua relevância para os nossos relacionamentos. Meu nome é Márcia Rodrigues, eu sou psicóloga e eu quero bater esse papo com você. Vem? Bom, eu vou falar a respeito de comunicação, né, e qual a contribuição dela para os relacionamentos. Geralmente, quando eu tento unir esses dois assuntos, eu vejo que isso causa uma estranheza nas pessoas. E, bom, a gente vai tentar entender isso um pouco ao longo aí desse bate-papo de hoje. Mas a questão que eu quero também trazer é, nesse vídeo, nessa aula, você vai ouvir sobre, né, a gente vai conversar sobre, a gente vai aprender a respeito de comunicação como sendo uma habilidade social. Eu sou especializada em saúde mental, tenho 2 pesquisas na área de saúde mental, são 2 pesquisas inovadoras e uma delas é na questão, no tema, né, das habilidades sociais e em toda a contribuição que ela pode trazer, não só para nossa vida, mas para nossa saúde mental. Então, é nesse sentido que a gente vai ter esse papo aí, a gente vai tentar expandir essa compreensão que a gente tem, então, a respeito da comunicação e como ela afeta os nossos relacionamentos, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre comunicação como sendo uma habilidade social. A gente tem 10 habilidades sociais que já são descritas pelas pesquisas, pelos pesquisadores. E a comunicação é a primeira delas em ordem de importância. Então, já fica aí para você um pouco de como é que são, né? Poxa, tem 10 habilidades e a comunicação é a primeira delas em ordem de importância? Sim, porque ela é a base de um monte de outras coisas que você vai acompanhar comigo ao longo dessa aula, tá bom? A outra coisa que a gente vai falar também é sobre a responsabilidade social e a responsabilidade na comunicação. Como que ter responsabilidade com a nossa comunicação é sim ter responsabilidade social também. E aí a gente vai falar sobre mídias sociais, etc., épocas de eleições e tudo mais. E vamos lá? Bom, não foge não, o papo vai ser legal, eu prometo. Bom, vamos lá. A outra coisa que eu também quero trazer aqui nessa aula para você é sobre o autoconhecimento e qual que é a relação dele também com a questão da comunicação, principalmente, tá bom? E uma pequena introdução à CNV, que é a comunicação não violenta. Eu tenho formação, né, nessa estratégia, nessa ferramenta que foi desenvolvida justamente para dar conta de mediar relacionamentos, principalmente os que são mais conflituosos, né? Então, se aquelas conversas mais difíceis, para você ter uma ideia, a CNV ela é muito usada para questões de mediação de conflito em territórios palestinos, por exemplo, e tem aí uma alta taxa de resultados positivos em relação a conseguir fazer uma mediação entre países, às vezes rivais, com necessidades distintas, mas conseguir fazer com que eles consigam utilizar a empatia, pensar na questão dos relacionamentos e conseguir comunicar de fato o que cada um ali precisava. Mas esse também é um papo que a gente vai conversar mais aprofundadamente na aula de hoje. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a apresentação na minha frente, tá certo? Então eu tô batendo esse papo com você, mas tô aqui também me direcionando com esse material. Bom, o próximo slide que vai aparecer aí pra você é a subida ao topo da montanha das habilidades sociais. E aí eu quis colocar trazer essa ideia, né, de subida ao topo da montanha, porque é para mostrar mesmo que é uma caminhada mesmo, é um processo mesmo, sabe? Não dá pra gente querer queimar etapa. Então, por exemplo, não dá pra eu querer ter um belo de um relacionamento, de um namoro super legal, onde a gente super se comunica, se eu não passei pelas outras habilidades sociais. E aí você vai entender um pouco melhor e a gente vai explicar aqui, né, como é que acontece a coisa. Você tá vendo que lá embaixo, olha, como número 1 é comunicação. O que isso significa? Que a comunicação, como eu falei lá no início, na introdução aqui do que a gente ia falar nessa aula, ela é a primeira em importância e, com isso, também a base de todas essas outras habilidades que eu vou mostrar aqui para você
e que são, assim, consideradas um conjunto de comportamentos que a pessoa, para ser considerada socialmente competente, né, com um bom desempenho social, ela precisa ter. E não precisa só saber, tá, gente? Porque saber, e você vai ver que tem um monte de coisa aí que vocês já sabem, não quer dizer fazer de fato. E, bom, enfim, isso é uma outra conversa também sobre virtude e tudo mais, mas eu te convido a dar um passeio aí pelo feed que tem material falando a respeito, tá certo? Então vamos avançar aqui na conversa. Quais as coisas que eu quero trazer aqui pra você, né? Eu trouxe aí um pouco abaixo de cada habilidade uma descrição muito genérica, na verdade, sobre o que eu tô querendo dizer, aliás, o que eu tô só não, né? O que as pesquisas também falam a respeito disso dentro de cada uma dessas habilidades, mas não se encerra aí, tá? É um assunto muito mais profundo. Eu vou falar com vocês a respeito de cada uma delas, assim, de maneira bem extensa, para que a gente consiga ampliar ao máximo a nossa compreensão de cada uma delas. Então, até se você for no meu feed nesse momento, você vai perceber que a maior parte das postagens tem sido a respeito da comunicação e dessa estratégia que é a CNV, na qual eu sou formada, pra gente conseguir, então, aí mediar nossas relações e ter relações de maior qualidade e tudo mais. Sucesso aí na nossa vida, tá certo? E quando eu falo de sucesso, gente, não é só sucesso profissional, tá? Mas serve pra isso também. Então, se, por exemplo, você tá aí querendo terminar o seu 2020, né, com uma coisa nova na sua vida profissional ou começar um 2021, né, rompendo nessa área, vem comigo que dá bom. Então vamos lá, gente. O que eu quero destacar aqui também, que eu acho que é importante da gente olhar para esse quadro, né, aí. Percebe que então a comunicação é a base, é o comecinho de toda uma escalada que vai até coordenar grupos, falar em público e etc. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse quadro, que só tá as primeiras 5 habilidades, ainda tem mais 5 e a gente vai ainda falar delas também, é sobre a terceira, que é fazer e manter relacionamentos ou amizades, né? Perceba que pra gente conseguir, porque que daí, amarrando lá no que eu trouxe no início da aula, porque que eu falei que tá intimamente ligado, e eu estranho quando as pessoas estranham que eu digo que tá intimamente ligado. Porque é isso, olha, se a base de qualquer relacionamento é a comunicação, tem como eu buscar fazer e manter a amizade, né, ou os relacionamentos, se eu minimamente não souber me comunicar, tá bom? Então é isso. E aí eu também destaquei, dentro do fazer e manter relacionamentos, o seguinte: expressar sentimentos e manter contato sem ser invasivo. Bom, o que isso significa, né, gente? Que quando a gente tá, por exemplo, falando de relacionamentos tóxicos, e os relacionamentos tóxicos não estão limitados só aos amorosos, né? Podem ser de outras ordens também, mas geralmente a gente logo pensa num relacionamento amoroso. Ele acaba sendo tóxico por conta do quê? De que queimaram etapas aí, né? E por isso que eu falei que não dá pra queimar etapa, é um processo, tem que ir passo a passo mesmo, faz parte, né? A gente precisa estar muito claro em relação à questão da comunicação, tá certo? Então, assim, expressar sentimentos e manter contato sem ser invasivo, quando você vai pensar naquele namorado ou naquela namorada que tá sempre no seu pé e, poxa, te sufoca e etc e tal, pensa que ela, ó, não sabe, é isso, já passou pela, né, deixou de lado comunicação, civilidade, fazer e manter relacionamentos, empatia, assertivas, porque depois vocês vão ver que agora no próximo slide que eu vou mostrar pra vocês, relacionamentos amorosos ainda tá em outro patamar de uma habilidade social que não tem nada a ver com essa de fazer e manter relacionamentos. Aqui eu estou falando especificamente de relacionamentos de amizade, familiares, profissionais, outros relacionamentos que não envolvam o relacionamento amoroso, tá certo? Porque é isso sim, você manter um relacionamento amoroso requer de você uma habilidade social. Então não pense que a responsabilidade tá no outro te fazer feliz, muito pelo contrário. É previsto que você tenha uma habilidade social muito bem desenvolvida para se manter um relacionamento amoroso. Então fica aí a dica para você. Bom,
Continuando a falar, então, aí das outras, né, 5 habilidades sociais, que a gente vai continuando na escala. Percebe que a 7ª, por exemplo, que é manejar conflito e resolver problemas interpessoais, vem muito depois de comunicação. Então você perceba o seguinte, que quando as pessoas se consideram assim excelentes comunicadoras e etc, a gente não tá, ou quando são classificadas como, a gente não tá querendo dizer só do bom desempenho dela única e exclusivamente na esfera de palestrar bem uma aula ou qualquer assunto que a pessoa domine, etc e tal. Não quer dizer só isso, até porque você ter um bom desempenho social em determinada área da sua vida não quer dizer que você seja competente social. Pois é, deu uma bugada aí? Tem postagem lá na página, gente, falando a respeito disso, e eu também aqui vou começar a ir falando aos poucos com vocês a respeito de tudo isso. Bom, comunicação é um assunto muito amplo, muito vasto, então a gente vai falar bastante sobre isso e vocês vão ver que tem coisa muito legal e muito nova que a gente ainda precisa aprender ou às vezes ser refrescado lá na memória, né, a respeito disso, tá certo? Bom, e aí perceba que lá em 8º, né, só pra também chamar a atenção de vocês, expressar afeto e intimidade. Na verdade, olha, fazendo já a correção aqui, a habilidade que é requerida para um relacionamento amoroso, na verdade, não é o relacionamento amoroso em si, mas saber expressar afeto e intimidade. Então, se você perceba que a questão da intimidade, quando alguém está sendo invasivo com você, não é que ela está invadindo a sua privacidade, a sua intimidade. Na verdade, ela já deixou de lado todas as outras habilidades anteriores, como, por exemplo, a comunicação. Então, vamos ficar atentos aí a isso, tá certo? Bom, esse aí é um outro quadro que também vai mostrar essa mesma trajetória, né, dessas 10 habilidades sociais que existem, culminando, né, no conjunto de habilidades sociais. E aí, gente, é isso. Você pode, de repente, Você pode, é muito difícil isso acontecer, mas você pode ser uma pessoa que de repente tem um bom desempenho na empatia e baixo desempenho em expressar solidariedade. Existe essa possibilidade, tá? Então é por isso que tem aí tudo isso, mas eu acho muito difícil isso acontecer porque é isso, né? Você não vai ficando deficitário o seu comportamento, o seu repertório, entendeu? Então é nesse sentido que eu tô pensando, tá? Então, de novo, destaco ali, olha, que fazer e manter relacionamento só é possível quando a gente dá conta da comunicação. Que a empatia, que a gente vai bater um pouco do papo sobre isso aqui hoje na aula, mas a gente ainda não vai se aprofundar sobre ela, porque a gente vai ter um tempo para falar só sobre ela. Tá ali também, ela é importante, mas eu destaco ela ali porque ela tem muito a ver com o autoconhecimento, então é importante que vocês estejam atentos a isso, tá certo? E porque também, de novo, para manejar conflitos, gente, e, né, resolver problemas interpessoais, a gente precisa saber se comunicar, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, tudo começa com a forma como a gente se comunica. Bom, eu já tenho 39 anos e aí eu já participei de Orkut, Facebook, agora tenho migrado para o Instagram, como a maior parte das pessoas. Mas uma das coisas que eu sempre vi recorrente nessas mídias, né, sendo veiculado como uma frase de impacto é que 90% das discussões ou dos mal entendidos ocorrem pelo tom de voz que a gente usa, né, ou às vezes pelas palavras que são utilizadas para se manter aquela comunicação. E eu concordo muito com isso, né? Você imagina que quando uma pessoa que vem com você já com um tom de voz mais alto, mais ríspido, ela não tá te convidando, né, para uma conversa amistosa, onde você tá vendo que ela vai ter uma disponibilidade para te ouvir, né, para acolher também aquilo que você necessita e tudo mais. Então, nesse sentido, o tom de voz que a gente utiliza na nossa maneira de se comunicar faz sim muita diferença. Vou dar um outro exemplo para vocês, gente. Pega, por exemplo, professores, né? Então, ó, já fica aí a dica também, professores, né? Tá na aula, vamos pegar universitários que estudam à noite e tem aula no sábado de manhã. Aí na aula do sábado de manhã, o professor vem com aquela vozinha assim, bem tranquilinha.
E de repente, se você é uma pessoa que consegue acompanhar nesse ritmo, que legal! Um joinha pra você. Eu não sou esse tipo de pessoa e imagino que outras pessoas também não, né? Então, nesse sentido, é preciso a gente estar atento, porque é responsabilidade sim do comunicador que o outro, né, que o ouvinte entenda aquilo que está sendo passado, tenha interesse. Então, o comunicador, ele precisa estar atento que existe sim, por exemplo, né, porque às vezes o professor pode pensar assim, ah, mas eu acredito que quem está interessado presta atenção. Geralmente sim, mas se você puder auxiliar como um bom comunicador, dando uma impostação na sua voz, né, trazendo uma vivacidade, um chamado de curiosidade para tudo aquilo que você está falando, percebe que tem diferença? Então é nesse sentido. Ser um bom comunicador, gente, requer um monte de habilidade. Então, por exemplo, você ser expressivo corporalmente, mas daí também a gente tem que tomar cuidado para você não ser pessoa que super se movimenta. E, por exemplo, eu sou essa pessoa, né? Quando eu preciso estar muito atenta a isso, né? Que tem a questão lá do autoconhecimento. Eu preciso estar muito atenta a essas questões, porque senão eu realmente me cedo. Mas então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Vamos colocar aí que a palavra é o equilíbrio, tá certo? Bom, e aí eu coloco lá, né? Que percebe que começa na comunicação, então tudo o que a gente precisa resolver aí como conflitos da vida, digamos assim, né? E que existem aí, então, pelo menos 5 habilidades imprescindíveis anteriores à resolução de problemas, né? Para que a gente possa ser considerado de fato habilidoso na comunicação e nos relacionamentos. Então, fica aí a reflexão para vocês a respeito disso, tá certo? Bom, esse próximo slide dá conta, então, de como é essa conexão, então, né, dos relacionamentos com a questão da comunicação. Então, vamos lá, ó. Relacionamentos, gente, vamos retomar aí algumas coisas que são necessárias antes que a gente, né, continue. São arriscados por si só. O que isso quer dizer, gente? Ai, Márcia, então você tá querendo dizer que é melhor mesmo eu viver sozinho e isolado? Não, até porque ficar isolado, gente, é fator para depressão. Fator, né, preditivo para depressão. Então, fuja disso, né? Fuja do isolamento social no bom sentido, né? Não considerando o período que estamos vivendo agora da pandemia, né? Lógico que tomando todos os cuidados de protocolo de saúde, mas a questão é mantenha todos os seus relacionamentos, nem que seja por vias, né, então aí digitais, etc, que a gente tem esse recurso e não necessariamente precisa manter o contato físico. Feito esse parênteses, né, pra gente manter aí, né, a questão do cuidado em relação à pandemia, voltamos para a questão dos relacionamentos, que eles são sim arriscados por si só. Não é pra você, então, agora, gente, virar aquela pessoa super desconfiada que não consegue dar um voto de confiança pra ninguém. Não é sobre isso que eu tô falando, mas o que eu estou querendo dizer é que eles são arriscados num sentido de que são educações diferentes lá, ó. Experiências de vida distintas, então às vezes o que você super teme na vida não é a preocupação da outra pessoa, entendeu? E nesse sentido, às vezes a outra pessoa vai até ter dificuldade de compreender aquele medo que você tem. Então, olha, até pensando na saúde mental aqui de novo da comunicação, para você que é profissional de saúde principalmente, imagina que se você não consegue, né, ter a empatia de se colocar ali no lugar da pessoa para conseguir entender, né, que de repente existe essa diferença de leitura, né? Porque quando a gente tá falando de leitura, a gente também tá falando de comunicação, e não só de leitura, mas dessa leitura do ambiente, dessa leitura do mundo, a gente também está falando do comunicar-se, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre atento às questões, né, dessas diferenças aí, que podem, às vezes, até ser, sim, incompreensíveis, para outras pessoas, tá certo? Então vamos lá, a outra questão é esperado que né, que nos relacionamentos haja conflitos, e aí eu gosto disso daqui, que é assim, olha, desconfie de um relacionamento que nunca teve conflito. Não é pra dizer, eu não estou falando aqui de verdade, eu quero deixar isso bem assim, né, frisado, que
Eu não estou dizendo que é pra você sair discutindo por aí com as pessoas e falando mesmo sem papas na língua, não é nada disso. O que eu estou querendo trazer aqui é que se você, dentro de um relacionamento, nunca passou por uma questão com outras pessoas em que você precisou, né, ter um desconforto, sim, ter um incômodo, né, tentar se colocar no lugar da outra pessoa, tentar pensar junto, maneiras de como é que aquilo pode ou não, né, ser dado continuidade, primeiro já vai me falar da maturidade, né, das duas pessoas, e já vai de verdade também me trazer essa desconfiança. Não, eu acabando de falar da desconfiança também, mas vai me trazer esse alerta, né? Melhor do que a palavra desconfiança é justamente essa palavra alerta para se, tá, não foi ainda testado esse relacionamento e ele precisa ser. E a gente só vai saber se ele é um bom relacionamento ou não da forma como as pessoas vão lidar com aquele problema, com aquele conflito e etc. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Bom, relações horizontais versus hierarquizadas. Então, essa questão também, né, das relações horizontais e hierarquizadas, o que eu quero trazer com isso aqui? A forma como a gente se comunica também, né? E depois vocês vão entender por que eu trouxe essa questão em específico aqui na questão dos relacionamentos. Quando eu trago, por exemplo, eu sou psicóloga, entendo que eu tenho um know-how, né, dentro da minha área, dentro do que eu me proponho a estudar e etc. No entanto, eu não descarto em nenhum momento a verdade e o fato de que outras pessoas também têm conhecimentos e são muito boas no que fazem e no que falam, que não necessariamente eu tenha esse mesmo know-how, que eu não preciso disputar, digamos assim, né, nesse sentido. E aí eu tô trazendo essa questão porque, né, quando vem um profissional, e essa é uma crítica que eu coloco mesmo aqui pra gente poder refletir, é uma ideia que eu tenho a respeito disso, e ela não é imutável, até porque nenhuma ideia né? As ideias são voláteis, então assim, se você é muito adepto à ideologia, eu traria para você aí um alerta também de cuidado, né? Porque ideologia é isso, hoje tá de um jeito, amanhã já tá de outro jeito, né? Porque no campo das ideias as coisas são bem voláteis mesmo. Mas é essa questão, né, depois de ter feito todo esse parênteses, né, porque eu quero trazer esse assunto com cuidado também aqui, é a questão de que quando eu, por exemplo, Márcia, em toda a minha experiência profissional, nunca gostei, por exemplo, e eu aprendi isso com os meus professores queridos na graduação, com outros profissionais maravilhosos com quem eu trabalhei, psicólogos e também não psicólogos. Então, por exemplo, a questão de ter uma mesa, né, entre o profissional, principalmente os de saúde, ou mesmo os da educação, né, uma mesa que já põe, né, parece que uma barreira, um impedimento, né, na acessibilidade das pessoas em relação àquela pessoa que detém o conhecimento. E que, na verdade, ela não deveria ter nada ali próximo dela que impedisse as pessoas de terem essa liberdade de serem convidadas a chegar para esse professor ou para esse profissional de saúde, que quer que seja, e poder falar com ele, poder expressar e saber que vai ser ouvido, né? A gente sabe das críticas que a gente tem, por exemplo, em relação às consultas médicas, né? E isso aqui eu não estou querendo dizer nada contra os médicos em específico. Eu amo os médicos, tenho muitos colegas médicos aqui maravilhosos, por exemplo. Então, mas o que eu quero dizer assim é que é pra gente também poder ir entendendo tudo isso, né? Então, quando eu chego num consultório médico e eu já sei que eu não vou ser ouvida e etc, de novo, né? Olha que eu tô impedindo o acesso de uma pessoa a um determinado conhecimento que pode trazer muito benefício para a vida dela. Então, a gente precisa ter, que daí já vou também puxando um link para a questão da nossa responsabilidade social e da nossa responsabilidade na comunicação. A gente precisa ter essa noção, né, de que o conhecimento que a gente tem, ele precisa ser comunicado e ele precisa ser comunicado de uma forma que as pessoas possam acessá-lo de fato, né? Não adianta eu vir aqui, por exemplo, e falar um monte de palavra bonita para você e de repente eu ser aplaudida e etc, se de fato eu não conseguir o que a comunicação realmente exige, que é: você entendeu o que eu falei?
entendeu? Fica aí pra vocês, então, a reflexão também. E aí eu coloquei também lá de novo, e a questão do doutor e doutora eu coloco também porque é isso, né? Não é só a mesa, né, que causa esse distanciamento. Às vezes, algumas nomenclaturas que a gente faz questão de utilizar, talvez mais afastem ou mais causem um glamour ou uma inflação no ego, talvez, do que qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu chamo você, desculpa de novo, a essa reflexão. E que tem a ver também muito com a empatia, né? Será que quando você se formou, por exemplo, você trouxe isso pensando no seu próprio bem-estar, ou você trouxe isso pensando que com isso você também, na hora que fez lá o seu juramento, eu não sei se você lembra do seu juramento ou não, mas você se comprometeu com a sociedade. Você se comprometeu dentro da área onde você fosse atuar, você se comprometeu com as pessoas em relação àquilo, a trazer uma melhoria naquele sentido e tudo mais. E eu quero, na verdade, aqui só te lembrar desse chamado para o qual você mesmo se comprometeu, tá certo? Então vamos lá. Responsabilidade social, então, e na comunicação, né? Então, gente, responsabilidade sim pelo que o outro entende, pelo que o outro, né, entende. Então, aquele negócio, né? Eu não sou responsável pelo que você entende, mas sim pelo que eu falo. Opa! Né? Dá aquela freadinha e fala, o quê? Não, gente. Como assim? Se quando a gente vai olhar, e aí as pessoas que trabalham com comunicação vão poder falar comigo a respeito disso, né? Imagino que vão poder aí reforçar o que eu tô falando nesse sentido de que é o quê? A pessoa, o locutor, né? A pessoa, o comunicador, a pessoa que comunica, que se propõe a fazer isso, né? Porque a gente tem um monte de gente se propondo a pegar o microfone, né? Ou a pegar, que o microfone é o novo, né? O celular é o novo microfone, entendeu, gente? Você pega lá, então, e se propõe a ficar fazendo, né? O que você quer e etc. A falar o que você quer, mas não quer pensar na sua responsabilidade social em relação às coisas que você está distribuindo enquanto informação, enquanto conhecimento, ou negando, né? Quando você não fala, você também está contribuindo com a paralisia, com a omissão. Então, nesse sentido, a gente precisa ter muito bem claro que a gente precisa ter equilíbrio, né, nessa questão, gente. E quanto mais conhecimento que você tem, isso para você é um chamado, é uma responsabilidade maior ainda. Existe uma máxima dentro, né, do cristianismo que é: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, outro dia eu estava assistindo, inclusive, uma aula, não, mentira, era um filme da Michelle Obama, e ela traz a respeito do quanto, essa frase é tão bonita, eu até chorei no dia, porque era assim, né, eu estava lá embaixo, vamos pensar aí, né, na escalada da montanha, eu estava lá embaixo, eu subi a montanha, cheguei no topo, e eu desci, porque ela poderia ter ficado no topo, né, gente? Mas ela preferiu descer e para poder dizer para os outros que era possível, que a gente pode, entendeu? Então, que você tenha também, assim, refrescado em você, que você tenha esse frescor, né, de novo, sobre essa responsabilidade que a gente tem, sim, sobre o que a gente comunica, sobre o que as outras pessoas vão entendendo. As últimas eleições que a gente teve a respeito da presidência do Brasil foi um show de horrores, né? Pessoas discutindo, famílias terminando por conta disso, gente. E tudo isso, sabe o que é? Falta de comunicação, falta de empatia, falta de ter este entendimento sobre a nossa responsabilidade social e sobre a nossa responsabilidade na comunicação, sabe? É preciso isso. Desculpe agora, né? Fiquei até mais enérgica, mas é porque é verdade. Bom, a outra coisa que é importante aqui, gente, responsabilidade e disposição em ouvir. Então, já fica aqui a dica de novo. Se você é aquela pessoa que ouve, tá discutindo com alguém ou conversando com alguém, e discussão aqui, gente, discussão, a palavra discussão, ela não quer dizer briga, né, diretamente, ela quer dizer que pontos de vistas foram colocados ali, né, e às vezes eles são distintos e as pessoas vão precisar discutir entre si para chegar num ponto
em comum, num ponto em que elas consigam entrar num acordo. Então, nesse sentido, quando você entra, né, numa conversa com alguém, já com, assim, a pessoa tá falando com você, mas você também não sei o que, mentalmente, né? Mas porque você também... Gente, você não tá ouvindo, tá? Porque a gente... Pensamento é isso também, sabe? É comportamento, a gente tá se comportando. A gente pode não estar falando. Lembra que eu falei que comunicação não tem a ver só com a gente falar e muito menos com o verbal só, né? Não é só com o falar falado. Pode ser a gesticulação, não tô falando nada, mas, né? Tô aqui gesticulando alguma coisa... ou alguma coisa que vai sim dizendo vai sim comunicando para outra pessoa, as cores que eu uso, né? Então o pessoal do branding pessoal também vai poder falar bastante a respeito disso, né? Tudo, a postura que eu assumo, tudo isso vai dizendo. Mas a questão do ouvir é isso, gente, a gente precisa aprender a ouvir. Se você tem dificuldade para organizar as ideias na hora que uma conversa fica um pouco mais acalorada, ou se você tem dificuldade para conseguir lembrar os pontos que você quer destacar numa conversa, o conselho e a dica que eu dou para você, a sugestão que eu faço para você é que você sempre que vá para uma conversa mais difícil, leve um papel e uma caneta, porque assim você pode ir anotando os seus pensamentos e de fato prestando atenção naquilo que a outra pessoa está falando, para poder exercitar o quê? A empatia. É só no momento em que quando a gente se predispõe a ouvir de fato, é que a gente começa a exercitar a empatia. Então, você dizer que você é empático, mas você não consegue ouvir o outro, principalmente quando ele tem uma opinião contrária à sua, desculpa ser muito sincera aqui com você, mas então você não tá sendo empático. E sim, é difícil, gente, isso. E eu não tô aqui dizendo que eu sou, né, a supra-sumo da empatia, não sou. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que a gente precisa ter o tempo todo essa atenção, esse alerta pra nós mesmos de que isso é responsabilidade nossa sempre na comunicação, tá certo? Bom, vamos lá então, só trazendo aqui, então, responsabilidade em ter em mente, né, que ouvir é empatizar, e para empatizar precisamos de autoconhecimento. De novo, gente, eu também não vou entrar aqui na questão do autoconhecimento, vou tentar amarrar aí, né, o conceito ao longo aqui da aula, se for necessário ainda, porque a ideia é a gente focar na questão da comunicação, mas fica aí o adendo para vocês de que o autoconhecimento é uma habilidade que a gente precisa desenvolver também, para que a gente consiga, então, ter êxito nas nossas relações e na nossa comunicação, tá certo? Então, vamos pro próximo slide, que tá aí, então, falando, e aí ali embaixo já tá, inclusive, né, o alerta de que eu não vou me aprofundar no assunto, mas eu coloquei aí esse slide só pra gente conseguir, então, falar um pouco. E aí eu coloquei ali, empatia, quando praticada com o exercício do autoconhecimento, resulta na coragem de mergulhar nas profundezas do outro sem temer se perder. Existe uma postagem, inclusive, no feed da minha página no Instagram, que eu fiz a respeito dessa frase, né, que tá escrita aqui. Então, se você puder ler a respeito, se, né, já estiver curioso para ter algum tipo de material ou conteúdo a respeito disso, um pouquinho mais específico, tem essa postagem lá que você pode consultar depois, tá certo? Então, avançando, preciso se conhecer. Não tem como eu praticar a empatia se, por exemplo, vou conversar com alguém, mas não consigo ter a mínima percepção se eu tô pronto para aquela conversa. Por exemplo, minha boca já tá ficando seca, tô com palpitações e vou percebendo que já não dou conta. Será que você consegue ter essa autoobservação, essa autoavaliação de como é que você está se sentindo e do que de fato você está observando no momento, né, ali em que as coisas estão acontecendo? É necessário que você consiga fazer esse autoexame, né, ter essa ferramenta, né, do autoconhecimento bem desenvolvida, dessa habilidade, na verdade, muito bem desenvolvida,
E aí, só para então a gente conseguir fechar a questão da ideia da empatia somada ao autoconhecimento, pensa que não é possível, por exemplo, você conseguir levar uma conversa mais difícil adiante se nem você mesmo tem ideia do que você quer com aquela conversa, ou de quais são as reais necessidades que você quer suprir com aquela conversa. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, num relacionamento amoroso. Você, a hora que entra numa discussão em que você sabe que existe a probabilidade de vocês terminarem o namoro e talvez não seja isso que você queira. Consegue entender que se você não tem o mínimo, né, conhecimento sobre as suas reais necessidades dentro daquela conversa, você muito provavelmente vai sair frustrado daquela comunicação que você vai ter com aquela pessoa, porque você não vai conseguir comunicar o porquê que de repente você tá receoso ou receosa de que aquela relação possa chegar a um rompimento, por exemplo. Então, e tudo isso você vai precisar também ter a empatia do lado, porque não dá para também chegar e despejar sobre a outra pessoa tudo aquilo que tá acontecendo comigo e esperar que ela não tenha nenhuma reação também, né? Porque afinal de contas estamos falando com outro ser vivo ali do outro lado, né, minha gente? Então, bora lá. Próximo slide, então a gente vai fazer então essa introdução aí à comunicação violenta. Para que serve a comunicação não violenta, gente? Para tudo nessa vida praticamente, tá? Algumas pessoas me perguntaram, né? Mas, Márcia, ela é uma coisa específica da terapia? O psicólogo utiliza isso durante a sessão ou alguma coisa nesse sentido? Não, gente. Na verdade, o que acontece é o quê? Ela é uma ferramenta, é uma estratégia que foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, tá? E com isso ele conseguiu ver, né, ter êxito em relação à forma de ensinar, né? Ele transformou, né? Se você for pensar, é uma pedagogia, né? A CNV, na verdade, ela é uma pedagogia num sentido de que ela é um método de ensino de como é que você pode fazer para se comunicar melhor e de maneira mais eficaz, entendeu? Então vamos lá, o processo da CNV ela consiste em 4 componentes. E por que eu tô falando da CNV aqui em específico, gente? Só para antes de eu continuar. Porque é a ferramenta que eu, Márcia, enquanto profissional, utilizo, entendeu? Dentro da comunicação, que é a primeira habilidade social lá. Então, para cada habilidade social também que eu for apresentando aqui, a ideia é ir trazendo um instrumento, uma ferramenta, alguma intervenção, alguma coisa, né, algum meio prático que possa ir auxiliando a gente, então, a desenvolver cada uma dessas habilidades. E nesse sentido, a CNV, ou seja, a comunicação não violenta, ela é essa forma, então, que eu trago aí para, né, vocês, pra gente poder, então, se debruçar em cima dela, para que a gente possa entender um pouco mais de como é que ela auxilia a gente nesse processo de comunicação, certo? Então, vamos lá. Observação. Lembra lá do autoconhecimento? Porque a questão da observação é assim, eu preciso observar o que de fato está acontecendo, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aí uma figura onde tem uma pessoa de frente para outra, com a boca aberta, você não está ouvindo nenhum som, e aí elas estão com uma expressão que te leva a pensar que elas podem estar numa discussão, numa briga. Nesse sentido, o que você está fazendo? Você está julgando, porque de fato a figura, única e exclusivamente, com 2 pessoas, uma de frente para outra, com a boca aberta, numa posição que sugere uma briga, não necessariamente estão brigando. Elas podem, por exemplo, estar as 2, uma de frente para outra, num daqueles negocinhos de pular, que eu não sei o nome, gente, mas aquelas caminhas elásticas, uma de frente para outra, tipo, que legal! Né? Como é que a gente vai saber? Então, perceba que existe a questão do nosso julgamento, então, aí. E aí, para eu observar, conseguir, né, fazer uma descrição da realidade de fato, eu preciso fazer essa observação e eu não consigo fazer ela se eu não tiver autoconhecimento, entendeu? Porque se eu não conseguir separar o que está acontecendo da minha vivência, do que eu acredito, do que eu acho que é o certo ou o errado, a gente não consegue daí avançar na questão da observação, certo? Então, se você quer
melhorar a sua questão da observação, uma das outras sugestões que eu posso fazer para você é faça terapia. E é isso, posso indicar ótimos profissionais que vão te atender assim de uma maneira espetacular, tá certo? Bom, vamos pro próximo tópico, que é o sentimento. O sentimento é: eu preciso identificar. Eu consegui identificar que tem... Então, pegando aí esse próprio exemplo, né, das duas pessoas, uma de frente para a outra, com a boca assim aberta, eu consigo, de repente, observar que elas estão numa caminha elástica, uma de frente para a outra, gritando, parecem estar felizes. E aí eu começo a identificar em mim o quê? Quando eu olho para aquela cena, como é que eu me sinto? Eu me sinto feliz também? Eu me sinto empolgada a ir lá e começar a pular também? Ou não necessariamente a pular, mas daí já me dá uma vontade de eu querer dançar e tudo mais, e etc. e tudo mais? Isso é conseguir observar o que está acontecendo e estar atento ao sentimento, certo? Bom, o outro ponto, o terceiro ponto, são as necessidades, tá? Quando eu olho aquelas pessoas na cama elástica, identifico que aquilo também me deixa num frenesi. Qual é a minha necessidade naquele momento? Descarregar uma briga que eu acabei de ter há 5 minutos atrás, antes de chegar naquela cena? É extravasar uma conquista que eu acabei de ter? É começar a me mexer porque eu fui ali tomada de uma consciência muito forte de que eu preciso cuidar do meu corpo e da minha saúde? Pensa sobre isso, tá certo? Bom, e por último, o último é o pedido, tá? É quando a gente finaliza, então, o processo da CNV. E o pedido é o quê? É quando eu consigo identificar o que de fato está acontecendo, com o que eu tô sentindo e a minha necessidade, e eu consigo emitir um pedido claro e objetivo e dizer para a pessoa: fulana, eu preciso de tal coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um pedido não CNV, né? Que seria o quê? Você chega na sua casa e você vê a louça suja, e antes que você, né, procure saber se a pessoa que tinha se disponibilizado a lavar a louça teve alguma dificuldade para não conseguir fazer de fato aquela tarefa e etc e tal, e você também não consegue identificar que aquilo te deixa muito irritada, ou de repente você não consegue identificar a sua necessidade, que é de ajuda, por exemplo, acaba de repente soltando os cachorros, como diz a expressão, né, em cima da pessoa que de repente não lavou a louça. Agora imagina que você chega ali em frente à louça suja, e depois de tudo isso você consegue chegar para a pessoa e comunicar o seguinte: poxa, fulano, eu tô muito cansada. Então você está identificando o que você está sentindo, você está cansada. E eu cheguei e eu vi a louça suja. Você só observou, constatei que a louça tá suja. Poxa, constatei também que meu sentimento é de cansaço. E eu gostaria muito de não ter de lavar a louça ou de ter a sua ajuda para lavar a louça. Comuniquei a minha necessidade. Eu preciso da louça limpa. Eu preciso daquela louça limpa. Vamos dizer que de repente você acabou de casar, ou você é um universitário que mora sozinho e só tem 2 copos, 2 colheres, 2 pratos, e eles estão todos sujos e você tá morrendo de fome. Saca qual que é a necessidade na hora? Então você consegue identificar com isso você diminui drasticamente as possibilidades de uma briga, por exemplo, e aí você consegue fazer um pedido claro. Poxa, eu gostaria de pedir pra você consegue ir lavar a louça agora? Eu tô com muita fome. E, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, e eu queria muito poder já ir logo tomar banho, porque daí assim que eu tomar banho a louça já tá limpa e eu consigo comer. Olha que legal isso, né? Você conseguiu comunicar a sua necessidade, pensar uma estratégia e solicitou a ajuda da outra pessoa, né? Lógico que eu tô aqui falando e você vai pensar assim: nossa, Márcia, mas isso aí é no seu mundo, né? Dos ursinhos carinhosos e etc. Gente, assim, a CNV, depois ela também vai trazer um pouco sobre isso, de que a gente tem que ter essa ideia de novo da responsabilidade. A responsabilidade em assumir a CNV como um estilo de vida de comunicação é nossa, não é do outro.
Então, quando eu me proponho a começar a falar de uma forma não violenta, eu tenho que ter em mente que as pessoas podem continuar sim se comportando de maneira violenta comigo. Agora, cabe a mim saber se estou comprometido ou não de maneira suficiente para que eu consiga, enfim, levar adiante ou não. O que eu quero dizer com isso, né? Que eu preciso colocá-la em prática dia a dia, independente das circunstâncias. Então, é como se fosse treinar mesmo, né, gente, na academia para criar músculo. Eu tô com o objetivo de ter a barriga tanquinho. Faça chuva ou faça sol, ou seja, é independente das circunstâncias. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É com preguiça ou sem preguiça. Eu vou fazer. É com gente me aplaudindo ou com gente não me aplaudindo. É com gente me incentivando a fazer ou é com gente não me incentivando a fazer. Então, aí também fica a questão da responsabilidade em relação à questão da comunicação. E com isso, eu chego ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e eu te convido a continuar acompanhando aí a página e o canal para que você possa ter acesso a mais conteúdos como esse. Lembrando que a gente só falou até agora sobre uma habilidade social, que é a comunicação, que é a primeira e a mais importante. Mas a gente ainda tem outras 9 habilidades que a gente ainda vai discutir aqui, tá bom? Um beijo pra você.